ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Sunamita Moreira, estamos aqui fazendo devocionais diariamente e hoje vamos meditar sobre a fé. Você confia num sinal do Wi-Fi, não confia? Também confia no GPS, confia em um piloto de avião que você nem conhece. E você também confia naquele médico que você nunca ouviu falar, não é verdade? Mas teve uma vaga para ele e você vai. Muitos confiam em profissionais que nunca ouviram o nome. Mas quando falamos em confiar, em ter fé em Deus nos dias de hoje, concorda comigo que existem muitas críticas? Vivemos hoje a era da tecnologia, da razão e do ceticismo, meus irmãos. E quando falamos em confiar, somos vistos com os olhos diferentes. A ciência é celebrada como a grande salvadora da pátria. Mas aí você para pensar que por mais que a ciência avance, ela nunca consegue respostas para aquelas perguntas. Por que eu existo? De onde vem o amor? Como que um osso é formado na barriga de uma mãe? O que acontece depois da morte? São perguntas que a ciência não consegue responder. A tristeza, a angústia, o pensamento são coisas que a ciência não tem resposta, não é verdade? A fé não é inimiga da ciência, mas é a fé que dá sentido ao que a ciência não pode alcançar, não pode explicar. E é isso que vamos meditar no devocional de hoje. Nós vamos entender porque confiar em Deus é mais real do que muitos imaginam por aí. E não é fraqueza emocional não, tá, irmãos? Muitos falam, a pessoa que confia em Deus, esses crentes são fracos emocionalmente. Acredita? Tá queimado. Não, nós confiamos em Deus porque tivemos experiência com Ele. Irmãos, e muitos ignoram este fato. Eu me formei em Direito, fiz 5 anos de faculdade de Direito, eu advogo, tenho 14 anos esse ano que eu advogo. E a fé, confiar em Deus, não se trata de pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento ou estudo. Eu tive experiências com o Senhor. O Senhor respondeu muitas orações minhas. Eu creio em um Deus vivo. Crer no Senhor jamais seria uma fraqueza emocional. Em algum momento você já se sentiu pressionado a esconder a sua fé para não ser tido ou visto como menos inteligente, ou aqui não é um ambiente de se falar nisso porque ninguém aqui acredita? Me fala, porque muitos têm essa visão distorcida sobre a fé, sobre o cristianismo. Você pode me perguntar, por que ainda precisamos confiar em Deus? Olha, há perguntas que nem microscópio, telescópio, cientistas têm perguntas que ninguém pode responder, que não tem tecnologia que responda, inteligência artificial que responda. Você não precisa desacreditar da ciência, abandonar a ciência, mas você também não vai esperar que a ciência preencha o vazio da alma, que a ciência te responda sobre a vida eterna, sobre a salvação. Isso aí a ciência não vai responder. A ciência jamais vai conseguir preencher algo aqui dentro da gente, que só o Senhor pode preencher. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não confie, não se fortaleça no seu próprio entendimento. Ou seja, não fique só na razão, não fique confiando só nos seus estudos, só na tecnologia, só na ciência. Isso falha, isso pode falhar. Confie no Senhor. Creia que existe um Deus criador dos céus e da terra. Ele pode te salvar, Ele pode preencher vazios, só Ele pode libertar, só Ele tem palavras de vida eterna. Oh, glória! A ciência trabalha com coisas tangíveis que você pode ver, que você pode pegar, não é verdade? E o nosso Deus não. Ele trabalha naquilo que nós não vemos. E nós caminhamos pela fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé, entendemos que os mundos foram criados
pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que você está vendo ali, ó, você crer pela fé, que as mãos do Senhor criou os céus e a terra, o mar. Foi Ele que nos fez, nós cremos pela fé. Ontem, irmãos, eu estava conversando com o Lucas, o meu filho, aí ele ganhou a Bibliazinha, né, e começou a ler Gênesis. E aí ele leu Gênesis 1, que fala que Deus criou os céus e a terra. Aí eu falei com ele, pois é, filho, quando você tiver um pouco maior, você vai encontrar alguns estudos onde dizem que o mundo foi feito por uma explosão, assim, ó. Aí ele, como, mãe? A explosão destrói e não cria. Uma criança de 7 anos, Lucas, falou isso. A explosão destrói e não cria. Aí o filho, você tem razão, uma explosão destrói, não vai criar. Quem criou foi o Senhor. Aí ele, como que poderia, irmãos, uma criança, hein? Como poderia ter feito uma explosão e ficou tudo certinho? Céu, terra, mar, estrela, sol. Aí eu, nossa, olha aí, irmãos, uma criança. Estão vendo? Ou seja, nós cremos, é pela fé. E é mais fácil acreditar, irmãos, que foi as mãos do Senhor que fez isso tudo, do que acreditar que foi uma explosão. Do que você foi uma evolução, foi um macaco, foi crescendo. Não é mais fácil acreditar que foi o Senhor que fez tudo com as suas mãos fortes? Me fala aqui o que você acha mais fácil de acreditar. Irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. E se para você for difícil confiar em um mundo com tanta tecnologia, com tanta ciência, onde tudo você tem que ver para crer, igual Tomé, na verdade, peça ao Senhor, Deus, aumente a minha fé. Leia aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero crer, eu quero confiar em Ti, eu quero saber descansar. Confie. Nós vamos começar essa semana uma série onde vamos falar sobre confiar em Deus, sobre acreditar em quem nós confiamos. Será que nós confiamos cegamente? Não, nós não confiamos cegamente. Nós não somos, os cristãos não são pessoas ignorantes, pessoas sem estudos, pessoas que foram seduzidas, enganadas. Não, são pessoas que tiveram experiências com Deus. Pessoas que foram tocadas, foram regeneradas pelo Espírito Santo, transformadas por Deus. Então, creia no Senhor. Acredite que existe um Deus, Criador dos céus e a terra. Irmãos, quantas profecias que já não se cumpriram na Bíblia. E como dizer que tudo isso é uma ilusão, é uma mentira, é uma falácia? Nós cremos na verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Oh glória! Creia e descanse no Senhor, creia nessa verdade. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E você crer no Senhor? Você crê que Ele é o Criador dos céus e da terra? Escreve aqui: eu creio, e peça ao Senhor: Deus, aumente a minha fé. Creia no Senhor e será salvo você e sua casa. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, de comentar um amém, de compartilhar. Se essa mensagem fez sentido para você, se você achou importante, compartilhe com uma pessoa que esteja precisando. Amém? Deus querido, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada por este momento que passamos aqui. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. Pai, neste momento, coloco nas Tuas mãos esta pessoa que está recebendo esta palavra. Senhor, visite neste momento. Tira toda a incredulidade, tira toda a dúvida, Senhor. Que ela possa crer no Senhor e descansar. Alcance a família dela, alcance cada coração, fazendo com que eles tenham experiência contigo e que possam crer no Senhor. É o que eu te peço. Livra de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Fique na paz e amanhã estamos aqui de novo. Que Deus te abençoe.